Olá, boa tarde, seja bem-vindo à última entrevista deste ciclo de entrevistas que temos promovido com os candidatos à Câmara Municipal de Ferreira do Zezer. Hoje temos connosco Sónia Pereira, candidata do Chega ao município. Começava por lhe agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta conversa. Sónia, é a primeira vez que se candidata à Câmara de Ferreira do Zezer, por isso mesmo gostava de lhe perguntar mais alguma coisa sobre o seu percurso académico e profissional, por favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, endereçar as sinceras condolências à família, aos amigos do Sr. Amilcar Ferreira, o bombeiro que hoje faleceu e que é colega de um dos nossos candidatos, Marco Graça. Respondendo à sua questão, sou Sónia Pereira, licenciada em Comunicação Social, mestre em Educação Especial, a finalizar uma tese de doutoramento. Se faz favor, Sónia. A finalizar uma tese de doutoramento e é com todo o gosto e toda a motivação, e penso que os ferreirenses entendem isso e já deu para perceber, e com toda a energia e com toda a força que estou aqui para fazer o melhor por Ferreira do Zezer. Este foi um desafio que me foi lançado pelo Partido Chega, pela Direção Nacional, e que abracei com toda a determinação, com toda a garra. Desde esse momento reuni toda uma equipa, é por isso que nos vamos candidatar não só à Câmara Municipal, mas também à Assembleia e a todas as juntas de freguesia do Concelho de Ferreira do Zezer, e tem sido um trabalho intenso, posso dizer que é desde manhã à noite, mas que é feito com todo o alento, com toda a vontade. Tenho estado no terreno a desenvolver uma política de proximidade com os ferreirenses, a ouvir as suas preocupações, a ouvir os seus anseios, a ouvir os seus constrangimentos e a perceber realmente aquilo que lhes faz falta, e ouvir também, como é óbvio, algumas queixas, que é normal por parte de todos os que aqui residem, ou de alguns, digamos assim, mas o que o Chega vem aqui fazer é, no fundo, dizer que estamos aqui, estamos com força, e eu, enquanto candidata por este município, pretendo estar sempre ao lado das pessoas. É essa a minha grande motivação. Eu não sou uma candidata que venho para aquecer a cadeira, sou uma candidata que estou para estar ao lado dos ferreirenses. Sou uma candidata que pretende sair do gabinete, pretende ouvi-los, pretende andar no terreno, e é só assim que eu consigo fazer o meu trabalho. O meu trabalho agora, nesta fase inicial, que é também, no fundo, dar-me a conhecer às pessoas, tem sido andar no terreno, a cumprimentar, a dar-me a conhecer, mas, enquanto Presidente de Câmara, o meu trabalho é sair do gabinete e é estar no terreno durante esses 4 anos. Portanto, estar no terreno, procurar saber quais são os problemas das pessoas e tentar sempre encontrar as melhores soluções. A Sónia é professora de profissão, estará relativamente à vontade na área da educação e referiu-se no último debate à nova escola em construção que temos aqui no Concelho de Ferreira, aqui na Vila, e foi crítica em relação ao número de salas que esta nova escola terá. Acho que foi uma imposição de gesto. O que é que a Sónia teria feito para tentar impedir esta redução do número de salas? Olha, para já, esta redução do número de salas, como eu disse, é significativa. Portanto, daí a minha crítica. Esse foi um do motivo. Dizer que passámos de 3 salas de informática para uma sala de informática, de 2 salas de música para uma sala de música, e, portanto, isto é difícil, como eu disse, em termos de horários, em termos de elaboração de horários, é complicado haver esta redução do número de salas, nomeadamente quando se desmembram os alunos em determinadas turmas. A nível geral, de 40 salas, reduz-se aproximadamente para 26 salas. Não é concebível
inconcebível gastar tanto dinheiro e as valências da escola ficarem piores. Portanto, o que poderia ter sido feito era criar uma adenda ou um projeto para deixar ficar parte da escola, ou inclusivamente poderia inclusivamente construir-se um pavilhão onde se colocassem mais salas, e era a Câmara que devia ter sido feita essa pressão, Por exemplo, digamos que haveria a escola, a estrutura básica, e poderia existir um pavilhão B. Isso era possível. Portanto, perde-se um auditório, havia 2, perdem-se arrecadações, uma escola com uma nova área que acaba por deixar perder espaço que era necessário para os alunos. Aliás, com o fenómeno que temos assistido, que é o fenómeno da imigração, poderá até haver cada vez mais alunos, e isso vai gerar constrangimento também a todos aqueles que aqui chegam. Portanto, a Câmara não fez os esforços necessários junto da DGAI, junto da DGEST, para que o número de salas não reduzisse tão significativamente. Portanto, esse esforço devia ter sido feito. E eu, enquanto Presidente de Câmara, era isso que faria. Portanto, nós temos de perceber que a educação é a base de tudo, temos de perceber que os alunos, os jovens, são a base, são o sustento, são o fundamento do futuro, e nós temos de criar as melhores das melhores condições para todos. Portanto, isto gera uma série de constrangimentos, como eu já havia referido anteriormente. Portanto, todos os esforços deveriam ter sido feitos para que esta situação não acontecesse, de gastar tantos e tantos milhares de euros e, efetivamente, reduzir o espaço. A Sónia referiu-se também à qualidade das refeições que são servidas aos alunos e defendeu que essas tais refeições deviam ser confeccionadas com produtos produzidos em Ferreira do Zezer. Como é que a Sónia iria conseguir isso? Simples. Portanto, sabemos que as refeições já foram confeccionadas pelo CRIFS. Posteriormente, a Câmara houve um concurso e ganhou uma empresa que tinha um caderno de encargos mais barato. O que é dito, portanto, pelos alunos e pelos pais, é que a alimentação, o almoço, não é tão bom. Portanto, a Câmara pode sim fazer um concurso para determinada empresa, mas pode especificar nas alíneas o que pretende, e nessas alíneas pode dizer que uma das condições essenciais para essa empresa é, por exemplo, produtos comprados em Ferreira do Zezer, que esses produtos terão de ser produtos saudáveis comprados em Ferreira do Zezer. Portanto, dessa forma, não só estará a melhorar a alimentação dos jovens, das crianças e jovens, como também estará a promover a economia local. Isso é possível fazer e é simples fazer. Ainda na área da educação, defendeu também que os desportos náuticos deveriam ser inseridos no extracurriculares. O município poderia, eventualmente, em colaboração com a escola, adquirir o equipamento e promover esta atividade extracurricular? Eu, por acaso, não referi esse aspecto na minha entrevista. Penso que tenha referido no debate. Não falei nos desportos náuticos nas escolas. Não foi isso que eu falei. Mas pronto, poderei falar aqui na questão dos desportos náuticos. A nível geral, o que eu falei, portanto, na entrevista foi ao nível do ensino profissional. Sim, pode. Talvez seja esse aspecto. Pode aprofundar. Pronto, talvez o que eu falei e que faço questão de afincar ao nível do ensino profissional. Aqui em Ferreira do Zezer existe o curso de técnico de desporto, que inclusivamente este ano, se não estou em erro, tem até 2 ou 3 alunos do concelho de Alveiazer. E é importante que a escola, e quando digo a escola, digo também o município, porque o município também tem aqui o dever de comunicar, portanto, de passar a mensagem, não só aos ferreirenses, mas aos outros municípios, e podemos trazer jovens de outros municípios também para Ferreira, para este ensino profissional e para promover o concelho. Portanto, aqui a Câmara pode muito bem promover o ensino profissional da escola e ter mais jovens e mais cursos profissionais, porque o curso a que assistimos neste momento é o curso de técnico de desporto, e é possível, inclusivamente, junto da CIMT,
que é, portanto, o Centro Intermunicipal do Médio Tejo, tentar que a escola tenha e possa oferecer outro tipo de propostas, de modo a que não se percam alunos no ensino secundário e de modo a que esses alunos depois não vão para outros concelhos vizinhos. É importante fixar os jovens na terra e é importante que esses jovens continuem a estudar aqui em Ferreira do Zezer. Enquanto Presidente de Câmara, obviamente que era capaz de eu própria fazer um vídeo a divulgar os cursos profissionais de Ferreira do Zezer. Não me custava nada. Portanto, o próprio Presidente de Câmara tem de ter a capacidade de divulgar tudo aquilo que é de bom para o concelho e passar cá para fora, portanto, e nós sabemos que há muita forma de o fazer, não são só os flyers, não são só aquilo que se publica numa notícia, nós próprios podemos fazer vídeos, podemos dirigir-nos aos locais, podemos falar com as pessoas e o Presidente de Câmara tem de ter essa força, tem de ter essa determinação e tem de dizer, em Ferreira do Zezer temos este curso e este e este. Esta é a nossa oferta e queremos e sabemos acolher os jovens. Portanto, o Presidente de Câmara pode e deve fazer isto. Portanto, a escola deveria também alargar aqui o ensino profissional e não podemos dizer que esse é só um trabalho da própria escola, porque a Câmara pode e deve ajudar e deve contribuir. Inclui também aí a escola cívica com oficinas gratuitas nessa área do ensino profissional? Quando eu falo em escola cívica com oficinas gratuitas, obviamente que isso deve ser incluído e isso deve ser a base de qualquer aluno, porque muitas vezes na escola aprende-se muita coisa, é verdade, mas os alunos devem estar preparados para a vida. Os alunos, acima de tudo, devem saber um pouco de tudo. Daí eu ter dito também no programa, ensinar primeiros socorros, é importante eles saberem, ensinar literacia financeira, ensinar literacia ambiental, preparar os jovens para os desafios de hoje. Os jovens têm de ter noção daquilo que existe à sua volta. Muitas vezes nós perguntamos aos jovens o que é um serviço de finanças, o que é uma repartição de finanças, onde é que é a Câmara Municipal na tua região, e eles não sabem. Os jovens têm de estar preparados para a vida, têm de saber onde é que são os bombeiros, onde é que é a Câmara Municipal, o que é um serviço de finanças, o que é um tribunal, o que é que eu posso fazer nesta e naquela situação. Portanto, os jovens têm de estar preparados não só nas competências básicas e que fazem parte de um programa, digamos assim, letivo de cada uma das disciplinas, mas também preparados para a vida. Daí eu referir a importância da escola cívica. É importante formar jovens e mulheres para a vida. E daí essa ser também uma das missões da Câmara Municipal. Defendeu igualmente que Ferreira do Zezer devia estar no mapa do mundo. Sendo a capital do ovo, é apologista que se faça um festival gastronómico, um festival internacional gastronómico. Pensa que isso tem viabilidade? Eu penso que terá viabilidade. Aliás, muita coisa, é assim, quase tudo é possível ter viabilidade desde que haja esforço e entrega e vontade e determinação. Às vezes as pessoas pensam que se sonha muito ou que determinada medida é utópica ou que se promete demais, mas tudo é possível desde que haja determinação. Primeiro, em Ferreira nós temos a chamada capital do ovo. Portanto, e nós sabemos que aqui o produto forte é o ovo. Portanto, nós podemos divulgar, nós podemos entrar em contacto com entidades, nós podemos fazer chegar aqui a capital do ovo mais além, não só através da participação em eventos, em congressos, em feiras, mas através de outras formas que nos permitam levar o ovo ao nível mundial com um festival gastronómico. Já foi levado ao Guinness Book, não sei se tem conhecimento, aqui há alguns anos foi feita a maior omelete do mundo em... Sim, tem conhecimento, claro que sim. Mas é possível levar ainda a Ferreira do Zezer como a capital do ovo mais além, sem qualquer dúvida. E nós podemos sonhar, e é possível com uma equipa de trabalho articular as melhores formas, qual é a melhor forma de comunicação, qual é a melhor estratégia para que
Ferreira seja divulgado não só a nível nacional, como a nível mundial, a nível internacional. Isso é possível. E Ferreira do Zezer é tão rico em tantos aspectos que é quem está aqui e é quem está na Câmara que tem de ser o rosto e tem de ser a força e tem de ser a balança desse arranque, dessa motivação para fazer ascender aquilo que de melhor tem. Prometeu também uma maior política de proximidade com as associações e coletividades, caso seja eleita Presidente da Câmara. Vou-lhe perguntar como é que pensa concretizar esta política de proximidade com as coletividades? É muito simples. A política de proximidade com as coletividades, para já, é dirigir-nos às coletividades e falar com as pessoas. Isso é o primeiro cartão de visita, digamos assim. Nós não podemos dar apoio sem falar com as pessoas. Nós temos de estar com as pessoas, temos de ouvi-las e temos de perceber qual é a necessidade de determinada associação. Eu posso dizer-lhe que ainda há pouco visitei o Motoclube de Ferreira do Zezer e dos aspectos que me foram referidos por mais do que uma pessoa foi, portanto, a questão do telhado, pelo facto de chover, mostraram-me inclusivamente como é que estava o teto, as paredes e a questão também da pavimentação no exterior. Portanto, eu apenas que cheguei, foram-me referidos imediatamente estes dois aspectos. É tão simples quanto isto. Assim como noutras associações ou noutras instituições, é esta capacidade que nós temos de ir, ouvir, procurar saber o que é que está em falta e depois tentar ajudar em todos os aspectos que nos são possíveis. E a Câmara tem 4 anos para fazer esse trabalho. Não são 4 meses, são 4 anos. E 4 anos é muito tempo para poder concretizar o trabalho. E eu, enquanto Presidente de Câmara, posso dizer uma coisa. Eu não gosto de obras intermináveis. Eu gosto de começar, desenvolver e terminar. Porque começar um projeto e não terminar não faz sentido. Nem numa estrada, nem em edifícios, nem noutro tipo de obras ou aspectos. Portanto, as obras devem ser começadas e terminadas, salvo algumas exceções. Portanto, aqui, como por exemplo este exemplo que eu dei, passa a redundância do Motoclube, se há aqui um compromisso, desde que a Câmara possa e consiga reunir os meios, obviamente que eu, enquanto Presidente de Câmara, já tenho isso na mente, as minhas primeiras medidas seriam reparar o telhado e tentar arranjar ou colocar pavimentação no exterior. Este é um exemplo dos muitos de outras associações. Primeiro, ouvir as entidades, as pessoas que estão à frente dessa associação, desta instituição, e depois, obviamente, conjuntamente com toda uma equipa, porque eu não trabalho sozinha, trabalho em equipa e gosto de articular, e acho que faz sentido nós trabalharmos em equipa, porque nós não vivemos em sociedade sozinhos, vivemos com pessoas e para pessoas, portanto faz todo o sentido com uma equipa depois tentar encontrar os meios para concretizar aquilo que nos foi pedido, desde que esteja, obviamente, ao alcance de uma Câmara Municipal. Sempre com toda a força e com toda a determinação. É para isso que eu aqui estou e é para isso que eu me candidato. Deduzo-me então que com essa política de proximidade não teríamos assistido a esta questão da não subida e posterior descida do Sport Clube Ferreira do Zezer por falta de condições nas infraestruturas, nomeadamente nas medidas do Campo Engenheiro Lopo de Carvalho. Pois, esse foi um dos aspectos que não correu nada bem. E acho que esse aspecto não deveria ter acontecido, e tenho ouvido inclusivamente alguns sócios do clube, algum descontentamento com o que sucedeu, com a descida de divisão. Portanto, quando nós percebemos que as coisas estão a correr mal, porque nós também sabemos que numa Câmara não corre tudo às mil maravilhas, não é? Nós não vivemos não é tudo perfeito, nada na vida é perfeito. Devemos tentar sempre fazer o nosso melhor com aquilo que nos prometemos. E por isso é que eu disse, inclusivamente, no meu vídeo da apresentação, chega de promessas vãs, daquelas que nos levam no tempo. É tempo de ação. É tempo de realizar. É tempo de termos força e partirmos para a frente. É tempo de estarmos determinados. Portanto, comigo, enquanto candidata, para mim, a proximidade será sempre a prioridade. Foi aquilo que eu disse, não aquecer a cadeira, mas estar no terreno, estar junto dos clubes, estar junto das pessoas, estar junto das associações, estar junto dos produtores locais, estar junto dos comerciantes
e auscultá-los sempre, dia após dia, entrar nos serviços, procurar saber quais são as fragilidades e tentar a Câmara sempre resolver e apoiar atempadamente para que depois não surjam constrangimentos e situações que colocam em causa não só os clubes, como outros serviços ou entidades. Eu passaria agora do desporto para o ambiente. Sónia defende que o ambiente deve ser um pilar também do turismo, Sim. que devemos ser um concelho verde, que devemos plantar árvores autóctones com regularidade. Vou apenas referir que temos no perímetro do Castro uma área de 40 hectares, sensivelmente, para a exploração de eucalipto. A Câmara assinou com um contrato há alguns anos com uma empresa de celulose para a exploração dessa área. Pensa ser possível substituir, independentemente das condições que teremos para rescindir esse eventual contrato, pensa substituir 40 hectares de eucalipto por vegetação autóctone? Primeiro que tudo, o Conselho é proprietário do Castro, é verdade, que o município é proprietário dessa propriedade, da qual é feita a venda de madeiras. Primeiro que tudo, é importante e tem de se conhecer todas as árvores, não são só eucaliptos. É importante o contrato foi feito para isso, para a exploração, plantação e tem de se conhecer todas as árvores. Pronto. Portanto, um bom presidente, e neste caso eu enquanto presidente, tenho de me rodear dos melhores técnicos, das pessoas mais profissionais para saber o que é que devo ou não fazer. Ou seja, eu tenho de me documentar, tenho de me informar para saber qual é a melhor decisão que vou tomar nesse sentido. Mesmo ao nível da percepção, provavelmente 40 hectares de eucaliptos não será propriamente a melhor das políticas ambientais. Referiu também na sua apresentação que quereria mais transparência no município, que queria acabar com os interesses instalados e com os amiguismos. A Sónia conhece alguma falta de transparência ou amiguismo no atual executivo? Eu não vou estar aqui a levantar nomes de ninguém, obviamente, nem vou fazer esse tipo de juízes de valor. Quando eu digo que a minha política, e falo por mim, enquanto candidata e futura presidente, a minha política é não haver amiguismos, é a imparcialidade e a isenção, é por isso que eu me pauto. E a prova disso é que a minha candidatura aparece como uma candidatura limpa, digamos assim. Portanto, não tenho favorecimentos de ninguém, não vim favorecida por ninguém, não pretendo favorecer ninguém. Portanto, o que eu pretendo nesta Câmara é tratar todos por igual. Porque quando eu for eleita, para mim, portanto, todos os conterrâneos, todos os munícipes, ninguém é AD, ninguém é CDU, ninguém é PS, ninguém é Chega. São todos iguais. Portanto, eu vou tratar todas as pessoas de igual forma. Daí eu dizer que a minha política é uma política isenta de amiguismos. Não há favorecimentos. Não há favorecimentos em concursos, não há favorecimentos em ajudas, não há favorecimentos em nada. Aqui todas as pessoas têm os mesmos direitos e todas as pessoas têm de ser tratadas de igual forma, sem exceção, independentemente das observações que fazem, independentemente dos comentários, independentemente de serem conhecidas de A ou B, aqui todos devemos ser tratados de igual forma. É isto que é uma sociedade justa e é isto que o Chega pretende fazer e é isto uma das premissas do Chega. É sempre acabar com o compadrio e com as amizades. Esse é um dos nossos lemas. Bruno Gomes, há 4 anos, quando chegou à presidência do município, uma das primeiras medidas que tomou foi mudar a imagem e o logotipo do município.
Segundo o atual vereador Hugo Azevedo, terá gasto perto uma quantia a rondar os 70 mil euros. A Sónia acha que se justifica? Eu acho que não se justifica absolutamente nada. Portanto, nós aqui não estamos a falar de logotipos nem de mudanças, porque essa não é uma prioridade dos ferreirenses. A prioridade é ajudar as pessoas. Portanto, gastar tanto dinheiro numa imagem, absolutamente nada traz, porque primeiro existia um logotipo, uma imagem. Depois gastou-se dinheiro para ter uma nova imagem. E, seguidamente, o Sr. Presidente apercebeu-se que teria feito esse erro e, atualmente, temos duas imagens. Portanto, isto é uma autêntica trapalhada do Presidente Bruno Gomes. E trapalhadas destas não fazem sentido numa Câmara. Há muito dinheiro para gastar naquilo que é necessário, não são em imagens nem em logotipos. Isso não é prioridade. Prioridade é ajudar os ferreirenses no seu trabalho, nas suas dificuldades económicas, nas suas fragilidades. E o Presidente de Câmara é isso que tem de fazer, não é mudar logotipos. Portanto, gastar milhares e milhares de euros em logotipos não faz absolutamente sentido nenhum. E esta é uma das grandes lacunas deste atual Presidente Bruno Gomes. Uma grande falha e uma grande trapalhada. Sónia, vivemos num concelho envelhecido. A Sónia defendeu a criação de um centro de apoio ao idoso, também com combate à solidão e à pobreza energética. O que é que tem em mente? É importante, acima de tudo, ajudar os mais velhos. Os mais velhos estão sozinhos, os mais velhos muitas vezes sentem falta de apoio, os mais velhos muitas vezes sentem falta de ajuda até para se deslocarem. Ainda ontem estive no mercado de Areias e falei com algumas das pessoas mais velhas que disseram algumas expressões como: ninguém se lembra de nós, estamos aqui sozinhos, estamos lá atrás e não nos visitam. Obviamente que isto me fragiliza. Para já, porque sou uma pessoa de emoções e de sentimentos e acho que um candidato também tem de ser isso. Ou seja, não é por sermos imparciais e isentos de amiguismos que nós temos de ser pessoas cruas e duras. Nada disso. Nós temos de ser duros quando se toca a questões de justiça, mas temos de ser humanos e temos de ser sensíveis e temos de ter a capacidade também, ao nível das emoções, de ouvir os mais velhos e de sentir as suas fragilidades e de estar ao lado deles. Daí eu ter dito, nas minhas propostas, que iria inclusivamente criar uma rede de voluntariado para idosos, de levar inclusivamente medicamentos e tudo aquilo que fosse necessário ao domicílio aos idosos, de garantir que eles tinham acesso a todas as condições de saúde e que era feito esse acompanhamento e de garantir, acima de tudo, que não ficavam abandonados. Um dos meus projetos também, ao nível aqui da segurança, que é para todos, mas que também tem em conta os mais velhos, é a vizinhança segura, que é precisamente, nomeadamente, pode ser feita, apesar dos mais velhos não terem acesso, mas podemos ajudá-los, muitas vezes com a ida das forças da autoridade à sua casa, falar-lhe em fragilidades que possam ter, no contacto com pessoas desconhecidas, em assuntos que possam não dominar, transmitir-lhes conhecimento nesse âmbito e ao mesmo tempo também ajudá-los a sentirem-se mais seguros, nomeadamente em questões como se tem verificado de assaltos, de certos receios que possam ter e digamos assim, na grande rede aqui de Ferreira do Zezer entre as pessoas, nesse projeto da vizinhança segura, tentar, por exemplo, que os vizinhos tivessem um grupo WhatsApp, por exemplo, que hoje a maior parte tem acesso a esses grupos, onde há pequena mudança, uma pequena chamada de atenção que ocorresse lá em casa, que uns pudessem comunicar imediatamente com outros e pudessem contactar os serviços da autoridade. Portanto, isto para dizer, em sumo e resumidamente, o quê? Os idosos não serão esquecidos. O Chega é amigo das famílias, desde os mais novos até aos mais velhos. E os mais velhos, sendo aqueles que estão mais frágeis, obviamente que serão sempre prioridade e não serão esquecidos. Não só no apoio médico, como também
ao nível emocional, poderem contactar com outras pessoas, de os podermos levar a vários sítios e inclusivamente de os podermos fazer sentir úteis. As pessoas gostam de sentir que são úteis e não é passarem muitas vezes horas e horas e horas e horas a fio em casa, sem ninguém para lhes dar atenção, não só no aspecto emocional, mas noutros que façam parte da sua qualidade de vida. Muito bem. A Sónia defende igualmente um maior apoio à agricultura familiar, ao comércio e ao emprego. Como é que o município poderá concretizar essa intenção? O município pode concretizar de várias formas. Aliás, o Bruno foi comerciante e produtor agrícola no nosso sentido e alguma vez sentiu que a Câmara lhe deu apoio? Não, certamente. A Câmara não lhe deu apoio. A Câmara não tem dado apoio. Portanto, a Câmara tem de ter medidas efetivas e eficazes. E é importante reunir com cada comerciante. E eu volto aqui a focar a política de proximidade. É importante reunir com cada comerciante e criar um programa de acordo com as suas reais necessidades. Isso é o que, efetivamente, leva as pessoas a poderem aqui beneficiar com a agricultura ao nível da rentabilidade. Portanto, não é como o Bruno Gomes que prometeu tudo e não cumpriu nada. Esta é uma das grandes premissas do Chega. É aproximar-nos dos agricultores, aproximar-nos dos comerciantes, ouvir, portanto, quais são as suas fragilidades, o que é que têm a dizer e criar um programa específico de acordo com essas reais necessidades. Já que abordámos o facto de o Conselho estar envelhecido e acresce a isso um natural declínio demográfico que se tem registado cronicamente desde 1950. Ultimamente, por via de alguma imigração que escolheu Ferreira do Zezer para viver e trabalhar, esse ciclo foi ligeiramente invertido, mas está longe de ser uma solução. O Chega tem políticas de natalidade que possam ou que consigam fazer reverter esta situação da perda crónica de população? Sim, mas dizer aqui ainda sobre o declínio demográfico é assim. O aumento que se pode verificar em Ferreira do Zezer da população também é feito a partir das pessoas que são imigrantes. E, como nós sabemos, o Chega não é contra os imigrantes. O Chega é contra a imigração ilegal, que são coisas diferentes. Portanto, se o Bruno ou qualquer ferreirense for à escola aqui, Pedro Ferreiro, vai ver que a nacionalidade dos alunos, certamente que vamos ter alunos entre talvez os 20% e os 50% que são alunos imigrantes, que são alunos que não são, portanto, portugueses. Talvez 50% seja... Eu disse entre 20% a 50%, não fui fazer esse estudo, atenção. Mas, efetivamente, temos muitos alunos que não são portugueses. Portanto, se nós falarmos em aumento da população, esse aumento da população, maioritariamente, é feito a partir de pessoas que são imigrantes. Portanto, pessoas que têm outras línguas, outras religiões, e nós temos de dar particular atenção, e é isso que o Chega defende, aos portugueses. Sem menosprezar ninguém, obviamente, porque todos somos pessoas, mas dar especial atenção aos portugueses. Primeiro, os portugueses. Portanto, o que é que nós temos de fazer aqui em Ferreira do Zezer? Contribuir para fixar os jovens, para fixar as pessoas e para que não abandonem e não procurem outros locais para viver nem para trabalhar. Portanto, aqui o Chega tem de ter algumas medidas para que as pessoas se fixem no concelho. E nesse sentido posso dizer-lhe que uma das nossas medidas tem a ver aqui com, por exemplo, com a criação de um gabinete que é o Gabinete Ferreira Empreende, um espaço de apoio à iniciativa local, com a incubação de projetos, formação e ligação a fundos e investidores. Nesse sentido, também já falei e volto aqui a frisar a requalificação do mercado municipal, que acaba por também ter, que é possível fazer uma zona de restauração e eventos, como acontece noutros municípios, e dar visibilidade aos produtores locais e ao mesmo tempo criar emprego e fixar aqui mais população e, obviamente, incentivar o investimento privado no concelho,
criando postos de trabalho de qualidade e dando sempre prioridade a quem vive em Ferreira do Zezer. Portanto, os habitantes de Ferreira do Zezer são sempre os prioritários ao nível de emprego e ao nível de todas as medidas que os possam ajudar a fixar-se aqui. O plano de ordenamento da barragem do Castelo Bode parece-lhe algo de relevante para o desenvolvimento do concelho de Ferreira? É assim, o Chega tem, obviamente, sensibilidade ecológica. Portanto, é importante termos aqui em conta o equilíbrio entre a natureza e entre os ferreirenses sem prejudicar ninguém. Não compete à Câmara tomar medidas específicas sobre esse plano de ordenamento da barragem de Castelo de Bode, porque nós sabemos que esse plano é um plano que é feito conjuntamente com os outros municípios. O que eu posso dizer é que eu, enquanto Presidente de Câmara, nunca darei menos aos ferreirenses do que darão os outros municípios. Portanto, a minha prioridade aqui é sempre zelar pelo ambiente e zelar pelos ferreirenses. Os ferreirenses serão sempre a prioridade. Portanto, essa é uma das premissas e é essa a minha missão aqui enquanto Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer. Passemos agora à parte cultural. Bruno Gomes chama a si e ao seu executivo vários méritos no aumento de eventos culturais em Ferreira do Zezer. O que diga-se é verdade, tem havido um aumento. A Sónia pensa que é suficiente? Ao nível dos eventos, é verdade que em Ferreira do Zezer... Refiro-me, por exemplo, às Zezer Artes. Sim, a Zezer Artes é uma iniciativa interessante que acaba por trazer música clássica à Ferreira do Zezer e, portanto, em função do orçamento, aqui o Chega irá, obviamente, avaliar essa continuidade. Esse projeto do Zezer Artes, que realmente tem sido dinamizado tão belamente no Convento de Cristo, obviamente que será acarinhado por mim, enquanto Presidente da Câmara Municipal, mas eu quero mais, eu não quero apenas isso, eu quero que essa energia cultural se estenda aqui em Ferreira do Zezer. Quero que o Zezer Artes traga luz natural, traga brilho aqui às ruas, aos palcos, a estas gentes. Portanto, esta candidatura, a minha candidatura, é mais do que política. É um ato de amor por Ferreira do Zezer, é uma ligação com a memória e com o futuro. Portanto, é importante nós continuarmos aqui a trabalhar ao nível dos eventos, porque os eventos acabam por promover o turismo, mas, acima de tudo, ter também em conta alguns aspectos fundamentais. E agora deixe-me dizer-lhe que posso aqui focar a questão de um parque de estacionamento em Dornes. Ou seja, nós temos Dornes, que é tão conhecida, que é uma das maravilhas de Portugal, que pode levar e acolher cada vez mais turistas, e nós não temos um parque de estacionamento em Dornes. O que é que fez este executivo durante estes 4 anos? Nós não temos um parque de estacionamento, portanto, vêm os autocarros, vêm os carros, estaciona tudo nas bermas. A Câmara deve fazer um parque de estacionamento. Nós primeiro temos de criar as infraestruturas e os recursos aqui na Terra. E depois podemos também voar mais além. Nós não podemos querer tudo de uma vez, é verdade. Nós não podemos querer tudo de uma vez. Isto não é um pacote que surge por obra do Divino Espírito Santo. Nós temos de trabalhar e criar as infraestruturas suficientes para atrair cada vez mais gente. Nós temos Dornes, que é belíssima. Dornes é fantástico, é um local fantástico, é um local paradisíaco. Qualquer pessoa que visita Dornes fica encantada. Mas nós vamos a Dornes, vêm turistas, não há estacionamento. E como é que é possível? Nem uma caixa multibanco há em Dornes. Portanto, 2 aspectos fundamentais. O que é que fez este executivo camarário? Teve 4 anos? 4 anos. O que me apetece dizer é que isto até me dá a volta ao estômago, sinceramente. Eu não sei se o executivo tem assim, uma grande influência na colocação das caixas multibanco. Claro que pode e deve. O executivo tem influência em grande parte das situações, desde que tenha vontade.
e desde que queira. Porque muitas vezes quando as pessoas não podem fazer, digamos assim, fisicamente, podem pressionar quem o possa fazer. Nós temos aqui estradas que estão uma vergonha. E já passei lá, por exemplo, na estrada de Águas Belas, que é falada por tanta gente, que é uma estrada cheia de buracos. Eu, enquanto presidente, eu alguma vez saía da entidade competente pelas estradas, eu ficava lá batida até a situação se resolver. Alguém tinha de vir aqui resolver o problema da estrada de Águas Belas. Portanto, 4 anos e uma estrada cheia de buracos. Passa lá uma ambulância, passa lá um doente, e vai aos solavancos, sem condições, por uma estrada que não são capazes de recuperar. Isto para mim é inadmissível. E é para isto que o Chega aqui está. O Chega está aqui para trazer melhorias. O Chega não é um partido contra as pessoas. O Chega é um partido a favor das pessoas. E o Chega diz aquilo que muitos não conseguem dizer, mas que no fundo é aquilo que sentem. E eu sou essa voz. Apresentou-se também como uma mulher de garra e determinada. As suas próprias palavras na sua apresentação. Em acréscimo a isto, Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, classificou-a como perspicaz, inteligente e impulsiva. Qual destas características o município pode aproveitar melhor? Olha, talvez inteligente. Mas também esse impulsivo que foi referido não é o impulsivo no sentido negativo. O impulsivo é a vontade grande de fazer e o não descansar até estar feito. A prova disso é a minha candidatura, que eu fui apresentada aqui em Ferreira do Zezer e desde então os ferreirenses não viram uma mulher parada. Os ferreirenses viram-me fazer a minha apresentação no Lago Azul, que reuniu vários simpatizantes, militantes e todos aqueles que se quiseram juntar a nós. Viram depois uma apresentação a todas as juntas de freguesia dos candidatos e também do candidato à Assembleia Municipal e, obviamente, mais uma vez a minha apresentação. Estas apresentações sempre aqui com as forças do partido, tanto a apresentação do Lago Azul como a apresentação que foi feita em frente à Câmara Municipal, portanto, que contaram a primeira com a presença do deputado e líder parlamentar da bancada do Chega, Pedro Pinto, e também do mandatário a nível nacional e do secretário-geral adjunto do partido, Carlos Magno, e a segunda contou com Carlos Magno e Manuela Estevão, vereadora da Câmara Municipal de Santarém. Portanto, sinto sempre também aqui a força do partido. O partido sente que Ferreira do Zezer precisa de uma mudança e, ao mesmo tempo, o partido sente que a Sónia é uma mulher inteligente e com capacidade para mudar. E este mudar também tem a ver com o meu slogan, porque o meu slogan é: com Sónia Pereira vamos mudar Ferreira. Obviamente que algumas pessoas podem dizer, e nós sabemos que na política e como em tudo na vida há sempre quem nos critique, mas isso a mim não me atinge minimamente. Portanto, eu tenho a capacidade de saber lidar com as adversidades. Seja qual for o aspecto negativo que refiram de mim, eu passo à frente. Eu tenho mais que fazer do que me preocupar com isso. A minha prioridade são os ferreirenses. Daí eu dizer, a inteligência é a característica talvez que mais se relaciona comigo, e a impulsividade no sentido de dizer que quero e trabalho para alcançar. Portanto, eu estou aqui para trabalhar pelos ferreirenses. Sou uma pessoa super dinâmica, com muita energia, muita vontade de andar para a frente. Tenho estado sempre no terreno, e quando eu digo sempre, é sempre. As pessoas sabem, não estou só fisicamente, também faço vídeos para as redes sociais. Não são os vídeos que definem a pessoa, obviamente, não são os vídeos, nem são as nossas publicações. Isso é apenas uma pequeníssima amostra do nosso trabalho, mas também acaba por mostrar a garra e a determinação. Quando uma candidata vai a festas ou vai a eventos, está a trabalhar. Ir a festas ou ir a eventos não é só para dançaricar ou para andar no bailarico. Está a ouvir as pessoas, está a ver o ambiente, está a ver o local, está a partilhar inquietações, está a interagir, está a desenvolver uma das características mais importantes na política, que é a empatia. É importante nós sermos empáticos, é importante nós sermos simpáticos, é importante nós sabermos
sabermos dar um sorriso a quem está do outro lado. E muitas vezes lamento que isso na política não aconteça, porque um candidato não pode ser aquele que agora anda na rua a distribuir flyers e a dar passou-bens e a ser amiguinho e depois, quando é eleito, vai para o gabinete e só volta à aparição passado 4 anos. Isso para mim não é um verdadeiro candidato. O candidato é aquele que está sempre ao lado do seu povo. E eu sou essa pessoa e vou ser essa pessoa enquanto Presidente de Câmara de Ferreira do Zezer. Em contraponto à sua garra e determinação, Pedro Pinto referiu-se ao Presidente da Câmara como, e passo a citar, como um gajo porreiro. Chega de gajos porreiros. Bruno Gomes é um gajo porreiro? Eu não vou utilizar essa palavra não é minha. Foi do Pedro Pinto. Sim. Para mim, a simpatia não pode ser apenas simpatia. Para além da simpatia, tem de haver todo um trabalho. E se nós exprimirmos bem a laranja, quase não sai sumo nestes 4 anos. Pouco foi feito. Pouco ou nada foi feito. E isto é miserável para Ferreira do Zezer. Obviamente que eu estou a chegar e podem dizer-me: então, mas esta candidata vem aqui apontar o dedo quando ainda não esteve no Executivo. Não estive, mas uma coisa é garantia. Eu, enquanto Presidente da Câmara Municipal, como eu disse, não venho para aquecer a cadeira, venho para trabalhar e trabalhar todos os dias. Portanto, eu sou simpática e serei sempre simpática. Essa é uma das minhas características e todas as pessoas com quem eu trabalho e todas as pessoas que passaram pela minha vida e passam pela minha vida sabem e conhecem a minha maneira de ser, a minha empatia, a minha forma de ser genuína e autêntica, mas para além da nossa simpatia tem de haver todo um trabalho. Tem de haver o suor, tem de haver, como eu costumo dizer, quase o arrancar a pele no bom sentido. E aqui o arrancar a pele é darmos-nos ao trabalho, darmos-nos pelos ferreirenses. Porque eu, e ouve-se muito a expressão tachos, eu nunca na minha vida andei à procura de tachos, nem nunca ando à procura de tachos. Essa expressão para mim, que não é uma expressão bonita, mas que é utilizada no mundo político por muita gente. E que é verdade. Eu estou aqui, não é à procura de tachos. Eu estou aqui para trabalhar pelos ferreirenses. É para isso que eu me predisponho nestes 4 anos. É trabalhar pelos ferreirenses, é estar ao lado dos ferreirenses. É sair àquela porta da Câmara Municipal, passar porta a porta por cada um, saber dizer bom dia, saber dizer boa tarde, deslocar-nos até às pessoas e saber, no fundo, o que é que precisam e saberem que está lá um Presidente de Câmara para ajudar, que está lá um Presidente de Câmara que é amigo e que está lá um Presidente de Câmara que é justo. E este justo é para todos, não é só para alguns. Há pouco, quando citei Pedro Pinto, era de alguma forma para introduzir esta questão. Quereria o seu líder parlamentar dizer, como porreiro, alguém amolecido? Se calhar. Não poderei falar pelo deputado Pedro Pinto, sim, mas eu acho que uma das condições fundamentais no mundo político é a vivacidade, é a energia, é o power, desculpe dizer esta expressão, mas é o power que nós temos de ter, é esta força, é o sangue a correr nas veias, é esta vontade de trabalharmos, é esta vontade de fazer diferente, é esta vontade de inovarmos, é esta vontade de irmos mais além, é esta vontade de fazer sentir os ferreirenses que estão felizes na sua terra, de fazer sentir os ferreirenses que vale a pena estar em Ferreira, de fazer sentir os ferreirenses que têm muito orgulho no local onde vivem e de fazer sentir os ferreirenses que Ferreira do Zezer é mais do que um local paradisíaco, é um local onde se pode viver, é um local onde se pode trabalhar, é um local onde se pode estar e é um local onde tem todo o apoio da Câmara Municipal. Temos visto uma aderência relativamente grande de jovens e também de mulheres nas suas listas. O Chega acaba por ter uma pedrada no charco em Ferreira do Zezer? Porquê que diz uma pedrada no charco? Eu estou-lhe a perguntar.
Mas o que é que quer dizer com pedrada no charco? Poderá interpretar como ou inovação, um abanão, como entenda. Inovação e abanão. Não lhe vou chamar inovação e abanão, mas vou-lhe dizer que aqui, portanto, a lista e as pessoas que procurei ter ao meu lado nesta candidatura são essencialmente pessoas jovens. Portanto, são pessoas jovens, são pessoas dinâmicas, são pessoas com capacidade de visão, são pessoas com vontade de trabalhar, são pessoas, como eu disse, não sou só eu, livres de amiguismos, de conhecimentos, de compadrios. Portanto, ao meu lado tenho o meu número 2, um jovem rapaz que acaba de ser licenciado. Depois o meu número 3 à Câmara Municipal, tenho, portanto, o meu número 2, que é o Miguel Bernardo. Tenho o meu número 3, que é o Marco Graça, que é bombeiro, um homem que está habituado a trabalhar para as pessoas, um homem que está habituado a trabalhar para a sociedade, um homem que está habituado a saber lidar com o próximo. Depois tenho o meu número 4, a Rita Silva, que é enfermeira, uma mulher ligada à área da saúde, que também tenta, no fundo, no seu dia-a-dia, ao nível da saúde, não é? E promover o bem-estar das pessoas. Depois o meu número 5, o Nuno Antunes, que é o meu mandatário, inclusivamente, que tem estado no terreno, uma pessoa muito humilde, muito trabalhadora, muito dedicada. O número 6, a Cátia Silva, que trabalha aqui numa pastelaria em Ferreira do Zezer, conhecida como uma mulher trabalhadora, dinâmica, dedicada, que já passou por inúmeras profissões, que é uma pessoa que está sempre pronta para desafios. E o meu número 7, portanto, a Gabriela Rodrigues, também uma mulher de armas, que para além do seu trabalho ainda acaba por ter um segundo trabalho para fazer pela vida, para lutar. Portanto, são sempre, ao meu lado tenho uma equipa de jovens, de gente trabalhadora e de gente que quer o melhor para Ferreira do Zezer. Depois temos também os candidatos às juntas, o presidente da Assembleia, o candidato a presidente da Assembleia Municipal, o Marco Graça, o Marco Aderneira Graça, que creio que dos candidatos a presidente da Assembleia Municipal também será o mais jovem, uma pessoa que conhece muito bem a realidade do concelho, uma pessoa que conhece muito bem a realidade da freguesia de Nossa Senhora do Pranto, aliás também é candidata a presidente junta dessa freguesia, uma pessoa humilde, uma pessoa com capacidade de visão, uma pessoa trabalhadora. E depois os meus candidatos a presidente de juntas de freguesia, também maioritariamente jovens, pessoas com capacidade de visão, com capacidade de trabalho, com força, que estão no terreno, que também estão a ouvir os ferreirenses e que estão a tentar, obviamente, também fazer o melhor pelo concelho. Portanto, a nível geral, a equipa do Chega é uma equipa jovem. E é uma equipa jovem não por acaso, mas uma equipa jovem para ter energia, para ter força, para ter dinâmica, para ter outra capacidade de visão, porque obviamente que a idade nunca poderá ser uma limitação na política, nem deverá ser, não é? Vivemos numa sociedade democrática, mas devemos dar também oportunidades aos mais jovens e é essencial que sejam dadas oportunidades aos mais jovens. Portanto, eu, acima de tudo, sou sempre uma mão amiga dos mais jovens e gosto de lançar-lhes os desafios. A nossa equipa, obviamente, que comporta pessoas das várias faixas etárias, não se restringe apenas aos jovens, mas maioritariamente é uma equipa jovem e creio que aqui, portanto, ao nível dos candidatos aqui a Ferreira do Zezer, não só à presidência da Câmara Municipal, como também à Assembleia e como os candidatos às juntas de freguesia, talvez seja a equipa mais jovem que aqui é apresentada. Faz falta sensualidade na política? Se faz falta sensualidade? Não lhe posso dizer se faz falta, porque isso é essa característica ou essa palavra que utilizou depende de quem está do outro lado. Não sei se está a referir a sensualidade masculina e feminina. Sensibilidade na política. Sensibilidade. Sensualidade. A sensualidade depende do significado que lhe quisermos dar. Porque a sensualidade é importante se nós soubermos seduzir as pessoas para aquilo que é bom e para aquilo que é rentável na política. Portanto, nós temos de ter a capacidade de seduzir para todos os caminhos bons que Ferreira do Zezer
precisa de percorrer. Aí sim posso dizer que essa sensualidade faz falta e que é necessária. Agora, se levarmos para outro tipo de sensualidade, creio que essa é completamente indiferente. Considera-se a candidata gourmet destas eleições? Eu não me considero a candidata gourmet, nem me considero uma candidata diferente dos outros candidatos. Obviamente considero, para já pela minha energia, que essa é uma característica que me distingue dos outros candidatos. Depois pela minha frontalidade, pelo facto de dizer as coisas sem medo. Depois pelo facto de me aproximar sem qualquer constrangimento de qualquer pessoa e sem qualquer segunda intenção. Depois pelo facto de levar as pessoas a perceberem que eu sou mesmo assim. Não é agora que estamos aqui perante uma campanha política. Eu sou sempre assim. E quem me conhece sabe que eu sou sempre assim. Portanto, eu não sou uma candidata gourmet, sou uma candidata diferente dos outros candidatos, mas uma candidata diferente pela força, pela entrega, pela determinação e pela vontade de fazer o melhor pelos ferreirenses. Muito bem, concluímos assim esta entrevista. Eu desejo-lhe todas as felicidades para a sua campanha. E eu agradeço e quero dizer aqui aos ferreirenses, quero apelar aqui ao voto no próximo dia 12 de outubro, que os ferreirenses saibam e sintam que está aqui uma mulher pronta para liderar e pronta para os ajudar. Por isso podem confiar em mim, como eu também conto com o vosso apoio. Muito bem, boa noite e muito obrigado.